muito esse dia. Hoje tá bastante frio, igual ontem, né? Não dá para deixar pular a parte de falar um pouquinho do tempo, mas sabe, pelo menos olhando aqui tá um pouquinho de sol, mas a gente vai aquecer esse dia com muito mais conteúdo, com muito mais convidados, com muito mais parceiros aqui. Eu vou fazer um breve recap do que aconteceu ontem, tá? Para vocês saberem. Então, ontem nós tivemos a presença do Maurício Morgado, que fez um breve resumo da NRF, contando as principais tendências do varejo. Depois veio a Fátima Turci para falar um pouquinho mais sobre o cenário econômico, o que esperar desse novo consumidor. Aí a pandemia, inevitavelmente, mudou muita coisa, e esse olhar para o futuro, né? O que esperar para o pós-pandemia. E aí, por fim, a gente fez um painel muito interessante com a Viviane Vilela, do E-Commerce Brasil, que mediou, junto com o Maurício Morgado e com a Fátima Turci, um debate muito interessante, explorando ainda mais essas questões da tendência do varejo e da economia. Bom, hoje o que nós temos? Daqui a pouco vai entrar o nosso co-CEO, Leonardo Naresi, ele vai apresentar um pouquinho mais do que esperar desse dia de evento. Depois a gente traz o Leandro Ghisoni para falar sobre a jornada desse consumidor, o decoupling, é exclusivo, tá? Só vai acontecer agora, ao vivo, então fique aí para acompanhar. E depois a gente faz um painel com grandes nomes do mercado. Então a gente traz Sandra Montes da OLX, Vitor Bertoncini da Raia Drogasil, Juliano Fortini da Samsung, para falar aí, assim, aterrissando na prática, contar um pouquinho dos cases e do que eles têm visto, tá bom? Então agora eu vou chamar ao palco o Leandro Naresi, que é, como eu comentei com vocês, co-CEO da DP6, e nada melhor do que ele mesmo para se apresentar. Léo, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho com vocês. Obrigado, Lu, pela introdução, pelo recap de ontem. Ontem foi um bate-papo legal para a gente entender os cenários do mercado. Hoje a gente já vai avançar um pouquinho nessa conversa falando sobre as mudanças no comportamento do consumidor. E que, na minha visão, é um dos grandes motivos porque o varejo não vai ser o mesmo, tá? Então, acompanhe esse conteúdo hoje que vai ser bem interessante. Para a gente começar a falar disso, eu vou conectar um pouquinho do que a Fátima trouxe ontem, do que o Maurício também trouxe ontem, né, na discussão com a Vivi Vilela, sobre para onde vai a economia e o varejo. Quando a gente começa a avaliar o que a gente viveu nesse último ano, tirando todo o nosso desafio e toda a nossa adaptação, né, de vida que foi necessária, a gente passou por uma transformação muito grande no modo de vida, nos padrões de consumo, né, em vários outros aspectos da nossa sociedade. E quando a gente começa a avaliar isso para o varejo, para entender sobre os negócios, para entender sobre como a gente vai trabalhar daqui para frente, a gente sabe que muitas coisas vão ficar um pouco mais definitivas. A gente sabe que algumas coisas não vão voltar ao que era antes, algumas coisas vão evoluir, né, ou acelerar do jeito que a gente imaginava, né? Muita coisa já está se concretizando, né, como a crescente digitalização das empresas, das áreas de marketing, dos planos de comunicação. Esse ano foi um ano em que a gente recebe a notícia, né, de que o meio digital como canal de publicidade já recebe mais investimento do que os meios offline tradicionais, né? E isso não porque é uma guerra polarizada, pelo contrário, é só porque é um movimento natural do padrão de consumo de conteúdo e de relacionamento com as marcas que a gente já vive, né? E agora está se refletindo em investimentos. Vamos voltar para o varejo agora e para a economia, o que foi discutido com a Fátima e com o Maurício. Maurício trouxe uma tendência muito interessante, que é a personalização, que já está na nossa lista, ou na lista dos CMOs há muito tempo. Mas agora ela começa a ganhar um pouco mais de destaque, porque a gente tem a tecnologia necessária, a escala necessária para conseguir personalizar a nossa comunicação, personalizar o nosso atendimento ao cliente, né? Não é à toa que as áreas de CRM, Database Marketing e todas as integrações baseadas nos data lakes e lake houses e afins, e todo esse caminho percorrido pelos dados começa a se tornar realidade cada vez mais importante e relevante hoje, tá? Outro ponto é o protagonismo crescente do e-commerce, como a gente falou.
Se os meios digitais ganharam relevância e investimento e no comportamento do consumidor, ele vai se refletir também no comportamento do varejo. E não é à toa que esse é o nicho ou o segmento ou o setor ali, né, dentro do varejo ampliado que mais cresce, né? Esse é o pedaço ali dessa parte da economia que hoje no Brasil ainda volta a acelerar em ritmo pequeno, em ritmo, né, um pouco mais lento, mas o e-commerce não. O e-commerce está muito acelerado desde o ano passado, tá? Então ele vai ganhar mais protagonismo, mais relevância, porque agora que a gente já deu um grande salto tecnológico e um grande salto de transformação, ele deve perdurar por mais tempo. E aí o que acontece com o offline, com os canais tradicionais, como o Maurício trouxe a tendência lá da NRF, né, tanto do começo do ano quanto do Converge agora mais recente. A loja física, ela tem uma importância muito vital ainda na cadeia, na jornada do cliente como experiência. Né? Ela não é mais um ponto só de venda, ela é um ponto de awareness, de consideração, é um ponto de experiência para o cliente. E isso deve se concretizar e exigir que a gente mude como a gente vai atuar com esse canal e com os outros. Aliado a isso, né, a Fátima já prevê um pouco de retomada de consumo, porque a gente começa a quebrar as barreiras de limites, né, que a gente tem produtivos causados pela pandemia e por alguns outros aspectos. Todas as economias devem voltar a crescer e isso vai afetar muitos setores, né, não só o varejo, mas outros também. Além disso, as novas modalidades de consumo, tudo que a gente aprendeu a fazer por aplicativos, tudo que a gente aprendeu a comprar de uma maneira diferente, elas devem continuar, sejam os clubes de assinatura, sejam os aplicativos de última milha, aquilo que a gente pede delivery chega em 10 minutos, né? Tudo isso começa a moldar um pouco a nova realidade, né? E, por fim, o que o Maurício frisou ontem, que a integração digital deve ser uma das principais tendências. Mas não a integração digital simples, como a gente fala, que é a de sistemas, né? Comprar uma ferramenta, integrar com outra, colocar na mesma base de dados. Mas a integração digital da empresa, da companhia, do varejista como um todo. A empresa consegue alinhar os seus canais de suprimento, né? Não só os canais de suprimento de produto, mas das operações. Quanto tempo leva para um dado do cliente que acabou de passar no checkout da loja online ou que acabou de passar pelo checkout da loja física chegar na base de dados necessária para personalização? Essa cadeia de suprimento precisa estar mais rápida, precisa acontecer em tempo real para que todos esses algoritmos e tudo que a gente faz de personalização funcionem da melhor maneira. Agora, se a gente olhar então todas essas tendências, para onde que vai essa economia e o varejo? Ela vai para um crescimento, vai para uma transformação, mas cada uma delas parece que ela segue um único ponto, que é o cliente. É isso que o varejo está seguindo hoje, né? O varejo do futuro vai estar onde o cliente estiver. A gente já aprendeu que olhar para o negócio apenas do lado do produto ou do negócio não é mais a realidade e não vai ser daqui para frente. Então, tudo isso que a gente fala, a gente está seguindo os passos do cliente. O problema é seguir os passos do cliente, né? A gente sempre considerou como fácil. A gente coloca num funil linear há muito tempo. Desde 1924, lá com os conceitos de funil de vendas, funil de marketing, e até antes com os modelos, né? AIDA, AIDA, né? E outras evoluções dele, a gente coloca na estratégia isso como grandes passos de uma maneira um pouco mais simplista. Para a estratégia isso é bom, facilitar nosso plano. O grande detalhe é que isso não reflete a realidade do consumidor e a gente está precisando aprender mais sobre o consumidor com esses dados. E aí, isso vem evoluindo, lógico. Né? Em 2009, a McKinsey lançou um novo modelo de jornada de decisão do consumidor e trouxe para a gente uma nova maneira de pensar, né? Olha, a gente está falando de grandes pontos aqui, um ponto inicial de consideração, um ponto de compra, e no meio do caminho tem processos intricados, complexos e afins de avaliação de marca, um loop de fidelização, a experiência, né, pós-compra, que pode influenciar também o boca a boca e todos os outros fatores que hoje influenciam a nossa vida moderna, né? As redes sociais e afins. E isso já foi muito importante para a gente evoluir aquela visão de que não é mais linear, é cíclico. E a gente está eternamente correndo atrás do relacionamento com o cliente de uma maneira, né, numa via de mão dupla, tá? Agora, o que a gente tem evoluído nesse assunto? Recentemente, né, no meio do ano passado, uma equipe de pesquisadores do Google, né, o UK, o Google do Reino Unido, trouxe um novo pensamento sobre esse modelo. E olha que engraçado, se os especialistas e pesquisadores já estão chamando esse novo modelo de o meio confuso, né? É porque
a gente está muito, né, vamos dizer assim, assustado com essa complexidade do comportamento do consumidor. Está ficando cada vez mais complexo, cada vez mais difícil de entender. Agora, com os dados, a gente precisa tirar significado disso. E para tirar significado disso, a gente vai precisar usar dados, vai precisar entender esse comportamento, seguir os passos do consumidor. Agora, por que é esse meio confuso que eles defendem? Porque entre o gatilho inicial de necessidade de compra, de conhecimento do produto e até a compra, a gente passa por diversas fases, né, de exploração, de comparação, de avaliação, fatores, né, de experiência com o consumidor que permeia tudo isso, experiência com o produto e com a loja, o varejo em si, e tudo isso num cenário de exposição das marcas que não perde essa importância, não perde essa relevância. Então, agora a gente começa a entender por que a gente estava tão frustrado avaliando a jornada, porque está mais complexo, está mais difícil, a gente precisa de novos modelos, novos caminhos, tá? E quem está passando por isso no dia a dia sabe que a gente precisa olhar e se adaptar para tudo isso que a gente tem vivido, tá? E é por isso que eu convido vocês hoje a discutir e participar dessas próximas sessões. A próxima agora é com o Leandro Guissoni. Ele é um pesquisador muito experiente nesse assunto, tá? Tanto aqui em instituições de ensino no Brasil, na FGV, quanto lá nos Estados Unidos, em Harvard e em outras instituições e escolas. E ele vai trazer um pouco para a gente da cadeia de valor do cliente, né? E o caminho do consumidor e como que isso tem afetado os negócios. Do outro lado, a gente vai falar com empresas que estão passando por esses desafios e como eles têm se adaptado, como é que eles estão passando por essa experiência. A gente vai falar com a Sandra da OLX, a gente vai falar com o Juliano da Samsung, com o Vitor da RD, e acho que vai ser um papo muito legal, tá? Então, aproveitem o dia de hoje, aproveitem para discutir, tirar dúvidas com todos esses grandes especialistas que a gente tem hoje, e a gente continua essa conversa hoje e amanhã, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e um excelente evento para todos. Legal, Léo. Muito obrigada por essa introdução, por falar aí mais sobre essa complexidade, né, que a gente encontra para esse novo caminho do consumidor. Vou compartilhar aqui com vocês, para vocês saberem quem que vai dar sequência aqui com a gente. Então, vamos lá. Estou compartilhando aqui com vocês. Então, agora, eu vou trazer ao palco, vocês já devem estar vendo aí, a Luísa Charrini. Ela é nossa diretora comercial e de relacionamento, já está na DP6 há mais de 6 anos, né? Tem um amplo conhecimento a respeito de negócios e dessa cultura data-driven, e junto com ela, a gente vai fazer um painel com outros 2 convidados, Vitor Bertoncini, que é diretor de marketing da Raia Drogasil, e Juliano Fortini, que é head de digital da Samsung, tá? Nada melhor do que eles mesmos para se apresentarem, então eu vou chamar o palco. Luísa, Juliano, Vitor, sejam muito bem-vindos ao palco do Varejo Talks. Obrigada, Luciana, bom dia. Áudio tá bom? Todo mundo me escuta? Espero que sim. Bom dia a todo mundo aí que assiste a gente. Obrigada de novo, Lu, pela introdução. E Leandro, que nos antecedeu, Leandro e o Léo também da DP6. Leandro deu uma aula incrível aí pra gente com esse tema aí de desacoplamento da jornada. Extremamente agregador aqui no tema de tudo que a gente vai conversar ao longo desses 3 dias de evento. Apresentações feitas aí, eu acho que vamos começar o nosso bate-papo com o Vitor e Juliano. Muito obrigada pela presença de vocês. Esquentou, mas ainda está bastante frio, então agradeço a disposição aí para a gente conversar agora de manhã. E aí queria começar um pouquinho dando uma introdução. Eu estou lendo um livro do Scott Galloway que fala um pouco aí sobre a crise e as oportunidades nesse pós-corona, e de maneira bem simplista, posso dizer aí, a partir desses pensamentos desse palestrante aí clínico de marketing, que a pandemia basicamente acelerou transformações que já vinham acontecendo, né? Lógico que algumas coisas são bastante específicas do momento, mas muito do que a gente já vinha assistindo aí, e com esse nosso olhar hoje para o varejo,
houve aí essa aceleração de muitas dessas mudanças, né? E acho que conectando também um pouco com tudo que o Leandro acabou de contar para a gente em relação ao desacoplamento, eu separei aqui alguns temas para pautar a nossa conversa. Fiquei muito feliz também de ver que muitos dos temas que eu separei como destaques nessas mudanças do varejo foram trazidas ontem na palestra, aula também, que o Maurício Morgado deu para a gente, que foram destaques no NRF, né, que é o maior encontro mundial de varejo. Então, acho que estamos todos falando aqui muito a mesma língua em relação às mudanças pelas quais a gente vem passando. E eu queria começar, aproveitando aí o gancho do Leandro, falando da questão da necessidade do foco na visão centralizada do cliente, né? A necessidade de experiência e jornada serem focadas efetivamente no cliente, ainda mais agora, por conta de todos esses riscos de desacoplamento que o Leandro mencionou para a gente, né? E aí aproveito para começar perguntando para o Vitor sobre essa mudança em Raia, né? Como é que você enxerga, como é que a companhia enxerga essa necessidade aí de cada vez mais ter a visão centralizada no cliente, sabendo aí de todos esses riscos. O Leandro, inclusive, respondeu uma pergunta aí sobre a mudança e o risco do desacoplamento no fast food. Acho que também as farmácias vivem o mesmo risco, então acho que você tem bastante aí para compartilhar com a gente nesse primeiro tema, Vitor. Não te escuto. E agora? Perfeito. Mais claro Tá impossível. Você em fone, espero que dê certo aqui. Tá ótimo. Probleminhas técnicos, né, do home office, mas vamos lá. Bom, primeira coisa, muito obrigado pelo convite, tá? Luísa, Luciana, Léo. É sempre um prazer ouvir o que a gente ouviu agora do Guissone, que é assim, um papa, né, de toda a história. Eu estou lendo, né, particularmente eu estou lendo o Desvendando a Cadeia de Valor do Cliente, do Thales Teixeira, assim, claramente, né, eu brinco que às vezes quando a gente lê um livro, né, e o livro fala o que a gente pensa, a gente gosta mais dele ainda, né, e é um pouco disso também. Acho que o livro ele fala bastante sobre isso. Eu acho que o Decoupling vem para dar uma resposta para uma organização, né, desse movimento que está acontecendo no mundo inteiro, tá? E no varejo farmacêutico não é diferente, né? Então vamos lá. Antes de eu começar a falar aqui, eu acho que talvez, pensando aqui um pouquinho na audiência, né, a gente vai ter bastante gente de startup, talvez a gente tenha algumas pessoas de empresas mais consolidadas, né? Vou tentar direcionar um pouco mais a minha resposta a quem está sofrendo um pouco dessa dor aí, né, do desacoplamento. O que eu gosto de sempre refletir é que as empresas incumbentes, né, nasceram num outro ambiente, num ambiente totalmente diferente do que o ambiente das nativas digitais, né? E, por um lado, sempre existiu foco no cliente, né? Se não tivesse tido foco no cliente, a gente não tinha chegado até aqui, né? Por exemplo, a Raia Drogasil tem 116 anos. A gente tem um NPS, vai de loja física, por exemplo, próximo a 90%. Ou seja, tem sim, né, uma orientação natural para o cliente, mas o que está mudando drasticamente é que essa jornada tem ficado muito mais sofisticada e muito mais omnichannel, muito mais multicanal, né, muito mais digitalizada, e aonde entram naturalmente novas soluções que facilitam a vida do consumidor. Não necessariamente o incumbente está preparado para tudo aquilo lá, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem um trabalho aqui de mapeamento de jornada, de ponto de contato, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais disso, mas um cliente nosso típico chega a passar por 5 ou 6 pontos de contato antes da companhia, antes de efetivar uma compra, né? Isso pode ser feito no aplicativo, no mobile, no televendas, até na loja física, eu brinco, até na loja física ele passa. O que não era assim, né? Até 2018, a gente chegou a mapear alguma coisa próximo de 30 pontos de contato. Obviamente que a loja física continua sendo a predominante, mas já existiam em 2018 30 pontos de contato. Eu acredito que até 2022 ali a gente deve chegar a uns 150, 200 pontos de contato. Quer dizer, uma empresa nova, né, que nasce digital, ela já nasce preparada para esse tipo de coisa, né? Ela já nasce criando, né, os pontos de contato de uma maneira organizada, sistematizada, né, harmônica. Uma empresa antiga, ela os pontos de contato novos foram aparecendo depois, né? E a gente foi tendo que juntar tudo isso e deixar lógico para o consumidor organizar, né? E aí, como que a gente faz isso? A gente tem que reformar. Diferente de você construir uma casa nova, reformar é bem mais difícil, em geral mais caro,
mais oneroso, você não sabe o que você vai achar, né? De repente você derruba uma parede, tinha um cano que você não esperava, enfim, aí tem que parar tudo. É um pouco disso que acontece numa empresa incumbente, né? Os sistemas, os dados, a identificação do cliente, em todos esses pontos de contato, essa ativação coordenada, tudo isso tem que ser reconstruído mesmo, e com o negócio andando aí, como o Leandro bem falou ali, né? O negócio rodando a 300 km por hora, o negócio, business as usual, e você tem que tomar a decisão de desacelerar algumas coisas para colocar essas transformações em dia, né? Então, assim, o desafio, ele é tecnológico, tá? Mas eu acho que até ele fala bem ali no comecinho, que é principalmente cultural, né? Porque a gente tem que mexer em muito processo, muitas metas, enfim. Uma empresa nativa digital, geralmente ela opera com os North Star Metrics, né? Que são métricas que toda empresa olha e você até topa perder em algum ponto da cadeia para você chegar na métrica final, né? E numa empresa incumbente, não, né? Você tem várias metas por canal, por categoria, e enfim, você tem muitos interesses que você tem que, de repente, fazer uma revolução ali e integrar, né? Para que isso, de fato, faça as pessoas olharem a jornada integrada. Então, um desafio gigantesco. A RD está passando por essa transformação, né? Uma longa jornada de transformação. E eu vou dar alguns passos aqui, bem rápido, aqui do que a gente já percorreu, né? Do ponto de vista de tecnologia, olha como as coisas têm que ir muito back to basics, assim, né? Para começar, a gente precisa entender que cliente é o cliente em cada ponto de contato, né? Muitas vezes eu tinha identificações diferentes para clientes diferentes e aí eu tinha registros, pareciam que eram duas pessoas, né? Na verdade, era o cliente do site e o cliente da loja era o mesmo cliente, só que a entrada gerava um identificador diferente. Eu não conseguia olhar esse cara na jornada inteira. A gente teve que criar um algoritmo para achar esse cliente ao longo da jornada, né, que a gente chama de visão única do cliente, e que também não precisasse que o cliente saísse da jornada e usasse um número único, enfim, às vezes faz sentido num canal, não faz sentido no outro. Então a gente teve que trabalhar com isso. A gente migrou tudo para a nuvem, a gente implementou uma suite completa de marketing digital, a gente está tagueando tudo, todos os pontos de contato, com tagueamento padronizado, taxonomia acertada, isso está levando tudo para a nuvem, com curadoria. A gente teve uma super adequação à LGPD, né? Porque cada ponto de contato desse, você tem uma finalidade, então você tem que pedir os aceites corretamente para o consumidor e tudo mais. Isso do ponto de vista tecnológico. Do ponto de vista cultural, é mais complexo, porque a gente teve que virar totalmente a cabeça das pessoas. Em geral, a gente é uma empresa, num varejo tradicional, está acostumado, no nosso caso, por exemplo, tá? Está acostumado a ver, quanto vendeu de fralda no Rio de Janeiro na loja tal, né? Então, você pensa categoria, você pensa região, né? Quando você vai pensar em jornada do cliente, você tem que pensar, por exemplo, em perfil, né? Qual que é o lifetime value das mães ao longo da jornada? Aonde que as mães interagem? Como que eu crio, né, um caminho de interação para as mães de uma maneira que seja surpreendente, que eu tire todas as fricções, etc. E para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um mapeamento de jornada. A gente fez um trabalho bem profundo de mapeamento de jornada, não só pensando na farmácia, mas pensando na vida da mãe. Porque é justamente nessa visão mais ampla, né, e não a visão do que você já aprende, né, você já atende, desculpa, nessa visão mais ampla que surgem as oportunidades de desacoplamento, né, que são ameaças, mas também são oportunidades para você criar jornadas mais claras para o consumidor. E por último, acho que a última coisa que eu queria trazer é que essas metas que eu falei para vocês de categoria e região, a gente criou metas de lifetime value, né? Então, a gente olhou, o lifetime value agora virou uma meta que vai do presidente ao estagiário, tá? A principal meta nossa de bônus, e isso começa a trazer a empresa inteira para olhar de uma maneira convergente para a jornada do cliente. Então, enfim, é muita coisa para fazer, né? São muitos passos, né? Precisa de muita resiliência e muito patrocínio da liderança, enfim, seja C-level, seja conselho, mas é o único caminho, né, para você, de fato, estar do lado certo quando acontecer o desacoplamento que vai acontecer, né? E a gente tem vários exemplos de empresas que chegaram lá, acho que o Leandro deu alguns aqui, né? Natura está indo ali, Magalu claramente foi, Best Buy foi meio forçado. A gente está nesse caminho e estamos correndo aqui contra o tempo e fazendo o nosso melhor para rapidamente chegar lá. Maravilha, Vitor. Super obrigada aí. É muito importante esse ponto que você trouxe sobre a empresa toda olhar para as mesmas métricas, né? Porque é só assim que a gente consegue efetivamente ter essa priorização
desse olhar, dessa visão cliente, senão vai cada um para um lado mesmo e as coisas não se conversam. É muito interessante isso, principalmente numa empresa do tamanho da Rai, com o tempo que vocês têm, que você já comentou aí. Bacana. Bom, e aí continuando aqui um pouco nessa mesma temática de desacoplamento, né, a gente tem a questão também da multicanalidade, né, então, enfim, a possibilidade de compra em vários canais crescente e não para, né? Semana passada saiu a notícia de que o Facebook lançou agora o WhatsApp Shops. Então, agora a gente também tem mais uma oportunidade de compra. A ferramenta já tinha criado lá no ano passado o Facebook, o Instagram Shops, né? Então, tem muita coisa surgindo nesse sentido. E, por outro lado, ainda discute-se muito a questão de que a loja física não perdeu seu valor, né? Ontem mesmo o Maurício trouxe como uma das temáticas super importantes aí da própria NRF a questão das lojas físicas como showroom dos produtos, né? O Leandro também comentou isso na palestra dele agora anteriormente. Então, assim, nesse aspecto de comportamento multicanal, que enfim, né, é novidade todo dia aí em relação a novas possibilidades de compra, de canais de compra. Eu queria pedir para o Juliano dividir com a gente um pouco sobre a experiência dele em Samsung. Eu tenho acompanhado de perto aí, sei que tem muita coisa nova acontecendo e acho que ele tem bastante também para dividir com a gente. Juliano, se você puder compartilhar. Claro. Oi, Lô, primeiro eu queria dar bom dia para todo mundo que está nos assistindo, obrigado pelo convite aí a DP6, mas vamos lá, assim, existe hoje uma percepção, né, compartilhada por nós da Samsung, as nossas agências, os parceiros, né, e o próprio mercado, na verdade, que aumentou muito a mentalidade e o conceito de omnichannel, né, então, a partir que esse fortalecimento da visão começa a refletir no consumidor e apesar da gente se relacionar com a marca em vários pontos, a gente tem que ter a clareza que o consumidor ele é um só, né? Isso nos faz pensar e estamos investindo para evoluir em personalização, na mensagem e na abordagem, na experiência com todos os pontos de contatos e canais da marca, no produto ideal para o momento daquele consumidor, para complementar toda a experiência de todo o ecossistema Galaxy, tá? O nosso objetivo é sempre manter o contato com o consumidor e a conversa do ponto onde a gente parou na última vez. Então, não importa qual meio que tenha sido. Isso reforça muito o nosso compromisso de deixar o consumidor no centro das atenções e sempre estar atento às suas demandas, né? Então, só para exemplificar um pouco, nós tivemos aí na última edição do Big Brother Brasil ações de merchandising com a linha Galaxy S21, Buds Pro, Z Flip e Z Fold 2. É claro que esse tipo de ação, a gente está falando de um grande awareness aí, mas o comportamento e a amplificação que aconteceu dentro das nossas redes sociais, nossa loja online, loja física, parceiros, mostra o quão o consumidor está atento e ele quer se conectar de imediato. Então, acho que não existe mais aí aquelas caixinhas, né, de o offline, o digital, o CRM. Então, se eu pudesse dar uma sugestão e uma dica aí para o pessoal que está nos assistindo, tudo precisa estar conectado. E a estratégia, ela deve ser uma só, o consumidor. É por esse caminho que a gente vai conseguir alavancar e estar cada vez mais omnichannel e trazer todos os canais de uma só maneira. Muito bom, Juliana, obrigada. Vitor, acho que você também tem bastante aí para dividir em relação ao tema de multicanalidade, né, que também conecta bastante com o que você estava contando anteriormente. Então, deixa aí você complementar com a tua visão, por favor. Não, legal, e eu acho que a gente tem, no varejo farmacêutico, em geral, a gente tem um desafio, né? Eu falei um pouquinho de cultura ali atrás, e explicar um pouco por que a cultura é tão complexa, né? Para a gente pensar como o Juliano está trazendo, né? Essa visão integrada, especialmente entre canais, né? Pensando em todos os pontos de contato. Falei que vamos chegar a quase 200 pontos de contato. Você imagina a loucura, porque o varejo farmacêutico, ele sempre teve essa característica de conveniência, proximidade, né? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil tem umas 80 mil farmácias.
Então, assim, sempre perto da tua casa tem uma farmácia, né? Você desce, anda um quarteirão, dois, às vezes na frente já tem. Então, assim, comprar pela internet, usar canais digitais na jornada, era uma coisa menos demandada, né? O que aconteceu de lá para cá? A pandemia acelerou drasticamente, né, o comportamento do consumidor, porque em algum momento a gente não pôde mais sair de casa, né? E mesmo sair de casa e ir para a farmácia, que era um dos lugares mais seguros do ponto de vista higiênico, tinha muito receio. E aí o consumidor começou a aprender a comprar pela internet, né? Obviamente, as farmácias todas praticamente se adaptaram, né? A gente teve uma vantagem que já estava nessa jornada de transformação desde 2018, que parece, né, parece cedo demais, não era, né? Já estava bem atrasado, né? Quando você pensa, por exemplo, em Magazine Luiza e tudo mais, mas não era tanto demandado naquele momento. Mas a gente já tinha começado esse trabalho. Então já tinha, por exemplo, compra e retiro em todas as lojas. A gente já usava, né, as lojas como hubs de distribuição, que foi um pouco do que o Leandro trouxe do case do Magazine Luiza, enfim. Então, mas mesmo assim foi um grande tsunami, né? A gente cresceu em 8 vezes as vendas. Então, vocês imaginam a doideira que foi a gente se adaptar a esse novo volume, né? E não só o volume, né? A expectativa também, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. A gente já tinha um aplicativo, né? Ele chegou a se tornar um dos aplicativos mais baixados do Brasil. Chegou a fazer quase 1 milhão de downloads num mês só. A gente também colocou a venda por WhatsApp, porque o aplicativo, putz, é super legal, mas tem gente que não se adapta, não quer comprar online, não quer passar o cartão, mas conversa com a família pelo WhatsApp. Então, a gente colocou o WhatsApp em 100% das lojas. As lojas começaram a interagir com os clientes pelo WhatsApp. A gente começou a fazer uma entrega de vizinhança, que a gente chama, no nosso próprio time da loja, que já conhecia você ao longo de 10 anos, que é do bairro ali, te levava, enfim, o teu produto, etc. Isso foi excelente para a gente conseguir proteger a população também, né, para não circular. Então, assim, no final das contas, tudo que esse consumidor aprendeu na pandemia, ele não vai desaprender, né? Só vai evoluir tanto o que a gente está oferecendo para o consumidor, quanto a expectativa, principalmente a expectativa do consumidor. Cada vez ele vai querer coisas mais legais, mais bacanas e mais integradas, como trouxe o Juliano, né? E aí eu acho que uma coisa muito importante da omnicanalidade, trazendo um pouco do ponto que o Leandro deixou ali de gancho, a gente precisa entender qual que é o potencial que a empresa já tinha, né? Qual é o DNA da empresa, seja do negócio, seja da própria empresa. No nosso caso, era um DNA muito de cuidado, tinha muito farmacêutico, time de loja, como quase parte da comunidade local ali, né? As pessoas conhecem pelo nome, etc. Então, a gente trazer um WhatsApp super humanizado, por exemplo, foi um jeito da gente juntar a tecnologia com o ser humano, né? O high-tech e o high-touch. E a gente vai evoluir muito nesse sentido, tá? A gente vai trabalhar muito, por exemplo, com que as lojas tenham suas próprias redes sociais, conversem muito mais com a população local. Esse aqui é o grande caminho, né? E essa jornada mais integrada, online, afinal, em todos os canais, cada vez mais importante. Então, a omnicanalidade virou a empresa de cabeça para baixo, mas para o lado certo, né? Talvez a gente não estava para o lado certo, agora estamos. Maravilha. Eu sou suspeita para falar que, como consumidora raia aí, depois da pandemia, passei a usar o aplicativo mais do que nunca, assim. Eu adoro uma farmácia, eu gosto da experiência da loja física, mas o aplicativo realmente me facilitou a vida horrores. Muito bom, Vitor. E, Luiz, um discount hack aqui para a galera. Se você tiver o aplicativo, você não precisa deixar de ir à farmácia. Você pode, por exemplo, ativar uma oferta na tua casa. Quando você passar no caixa, vai para a farmácia física, se passa no caixa, já está aplicado o desconto. Então, também essa integração do mundo físico e digital, ele foi super importante, né? E o nosso time ajudou muito a fazer onboarding, a explicar para o cliente como usa o aplicativo. Então, assim, acho que a omnicanalidade é justamente omnicanalidade, sabe? Não é ou online ou offline. Acho que o Juliano trouxe super bem. Não é caixinhas, pelo amor de Deus. Aliás, o valor está em integração, né? Em tirar valor dessa sinergia, né? Com certeza. Muito bom. E aí, nesse sentido, a gente também percebeu a intensificação aí, né,
do volume de pessoas efetivamente comprando de forma digital por conta da pandemia. Apesar do nosso papo aqui não ser só o foco das mudanças no pós-pandemia, eu acho que isso né, inevitável de falar. Então, enfim, a gente viu aí, tem uma pesquisa do eMarketer falando que a gente teve um aumento a nível global de quase 30% no consumo de e-commerce em 2020, e ontem a própria Fátima Turci aqui no evento comentou em e-commerce aqui no Brasil só faturando em 2021 150 bilhões, né, a previsão esse ano. Lógico que, enfim, são muitos números, os números são bem divergentes, mas mesmo assim é um olhar aí para um crescimento muito expressivo, né? E aí pensando nesse crescimento, a gente entende aí, né, o aumento do consumo no digital, a necessidade da gente olhar ainda mais para a importância, né, de uma boa experiência do cliente, porque tem muita gente no digital, o acesso está muito facilitado e a concorrência, consequentemente, aumenta, né? Então, a gente precisa realmente se preocupar com essa questão da boa experiência do cliente. E aí, nesse quesito de experiência do cliente, eu acho que queria ouvir um pouquinho do Vitor, do trabalho que vocês vêm fazendo em relação à personalização, né? Porque todo esse caminhar de transformação digital que você já comentou aí para a gente no começo da conversa, eu acho que também culmina aí para um trabalho de personalização, né, e de uma melhor comunicação com perfis diferentes de clientes muito forte do lado de vocês. E se você puder contar um pouquinho mais para a gente a respeito disso, acho que o pessoal aí que está assistindo vai gostar bastante. Não, legal. Luiz, a gente, assim, sempre, a RD foi bastante pioneira na parte da personalização, né? Aquele cupomzinho de loja que a gente sempre recebe quando a gente se identifica, é bem antigo, tá? Tem mais de 10 anos, né? Quase são 15 anos, alguma coisa assim, que a gente já tem. Então, foi super pioneiro, né? Esse trabalho de personalização. Nossos programas de fidelidades hoje são dos maiores do varejo, tem 40 milhões de participantes. Enfim, quando você entra na farmácia, você já recebe o cupom e tem as suas ofertas preferidas ali, né? A gente levou isso para o aplicativo, isso até melhorou bastante a experiência, porque agora você tem muito mais... O papel tem um limite, né? Além de todo o ponto da sustentabilidade, também tem um limite físico ali. No aplicativo você pode ter 50, 60 produtos preferidos, enfim, e você pode usar as ofertas que você mais precisa naquele momento, etc. Mas, assim, quando a gente pensa no que a gente tem discutido, que é o tema do evento, que é a jornada do consumidor, consumer centricity de verdade mesmo, né, muito além do buzz, a gente tem que ir muito além disso, né? Então, esse entendimento do perfil do cliente, né, e das jornadas, enfim, ele traz, por exemplo, né, os pontos de contato que ele usa, né? Então, baseado nisso, né, a gente não só pensando em produto e oferta, a gente começou a pensar na experiência, né? A gente já tinha o perfil bem mapeado dos clientes, desde 2018 a gente fez um trabalho bem profundo de ver perfil de cliente, enfim, mas a gente começou a olhar as preferências, né? E não só as transações, mas também as interações. E com isso a gente criou um conceito bem legal que a gente chama internamente de DNA, tá? Então, cada preferência sua, seja por produto, ou grupos de produtos, né? Pode dar clareza que, por exemplo, você é uma mãe ou um pai, mas também, sei lá, se você é uma pessoa mais digital, se você busca mais conteúdo, enfim, se você usa o aplicativo, se você usa, eventualmente, um programa de desconto da indústria, tudo isso para a gente foi virando DNAs, né? Foi virando marcas, né? Dentro de cada cliente. Hoje a gente tem alguma coisa próxima a 40 dessas variáveis. E aí a gente, com essa combinação, essa análise combinatória dessas variáveis, a gente tem 40 variáveis combinadas entre si, então cada cliente tem o seu genoma, a gente chama internamente de genoma. E isso leva a gente para uma evolução de personalização que sai do produto e do preço, que hoje já é bem forte, já é super eficiente, né, digamos assim, e a gente começa agora a pensar na próxima melhor experiência que esse cliente pode ter, tá? E isso é bem legal, porque, por exemplo, eu posso ver pelo teu perfil que você é uma pessoa que tem todas as características de alguém que gostaria de usar o aplicativo, mas ainda não usa. Então, eu posso falar para o meu time de loja, quando você aparecer lá, Luísa, quer experimentar o aplicativo? E aí é muito mais acurada, né, essa oferta. E uma vez que você experimentou o aplicativo, não necessariamente é para você comprar alguma coisa naquele momento, mas como tem um match muito grande entre o que você já espera de experiência de jornada
com o que eu estou te oferecendo, naturalmente isso amplia teu NPS, seja desse ponto específico, seja da jornada, isso aumenta teu lifetime value. E esse é o trabalho que a gente tem feito muito fortemente. Então, alguns desses vínculos, né, desses DNAs, quando a gente traz para o cliente, oferece, ele abraça e começa a usar, chega a elevar o lifetime value do cliente em 35%. Então, é de fato transformador, né? Mas isso é claramente assim, a gente começar agora, né? Obviamente, estamos no começo da travessia, mas começar a colocar a entender a jornada do cliente mesmo, né? E usar a tecnologia aliada ao ser humano para fazer com que o cliente tenha uma experiência melhor, naturalmente, enfim, gaste mais com a gente no final do dia, né, e dê mais lucro, que também é um dos grandes objetivos aqui. Com certeza. Impressionante como esse trabalho de personalização mostra, né, esses resultados em relação enfim, ao cuidado, à durabilidade de mais longo tempo aí do consumidor com você, ou ticket médio mais alto, totalmente diretamente proporcional. É muito doido como a gente consegue provar isso em números com dados rápido, né? Juliano, e conta pra gente em relação a vocês aí na Samsung, perceberam diferença no comportamento dos usuários com esse aumento de volume aí de compra por meios digitais? Como é que vocês enxergaram isso aí ao longo do processo dos últimos 15 meses, 16 meses de pandemia? Sim, Lu, é muito claro essa visibilidade que a gente tem da mudança de comportamento do consumidor, né? A Samsung está presente no Brasil há mais de 30 anos, né? E a gente busca empoderar as pessoas por meio da tecnologia, através dos nossos produtos, serviços e do contato permanente com os consumidores para ouvir as suas opiniões, sugestões. E a gente tem atuado cada vez mais de forma customizada para entregar, né, o que de fato ele precisa e no momento que ele precisa. Então, a gente entendeu esse momento exponencial aí do canal digital e para atender essa nova demanda, a Samsung investiu em iniciativas como, por exemplo, um assistente virtual baseado em inteligência artificial, para que quem estiver comprando ou pesquisando produtos como smartphones, tablets, smartwatches e os fones de ouvido sem fio, tivesse esse suporte na loja online da Samsung. Então, o consumidor pode fazer perguntas sobre especificações de dispositivos dessas categorias que eu mencionei, encontrar promoções, monitorar status do pedido que foi feito nesse canal, tirar dúvidas sobre formas de pagamento e falar com um Galaxy Expert. A gente também tem um outro ponto que virou uma novidade, que é a troca smart do seu smartphone antigo, né? Isso é uma prática muito comum que existe há muitos anos. Você leva o seu smartphone antigo numa loja física e faz a troca por um novo, e a gente se deparou num momento que estava impossibilitado de ir a uma loja física. Então, a gente trouxe isso para o online. Hoje, a gente tem essa troca smart, que ela é 100% online. O consumidor pode fazer essa troca. E claro que esse conjunto aí de fatores, de iniciativas e de investimento que a gente tem tido para esse canal, esse foco, trouxeram uma relevância aí ainda mais importante para o nosso canal de loja online. Isso vai reverberando em aumento aí desse canal, tanto em revenue como importância que ele tem hoje dentro dos nossos pontos de contato e de venda para os consumidores da Samsung e da linha Galaxy. Maravilhoso. É muita movimentação em pouco tempo, né? Meu Deus do céu. Vocês dormem, gente? Da meia-noite às 6? Não, né? Socorro. Muito legal. Obrigada aí, vocês dois, Vitor e Juliano, pelas explicações até agora. Bom, e aí eu tenho um último grande tema, na verdade, que, enfim, já vinha se mostrando bastante presente, mas que também teve aí sua aceleração aí durante a pandemia, que são as novas formas de comunicar o consumo, né? Então, maravilha, temos pessoas mais conectadas, tá todo mundo aí, a maioria das pessoas ainda em casa, né? E aí a gente tem muito mais oportunidade
de engajar com essas pessoas, de falar com esse consumidor, mas ao mesmo tempo muito mais dificuldade de se manter relevante, né? Porque, como eu já falei anteriormente, a concorrência aumentou loucamente, assim. E aí, nesse sentido, a gente vê grandes movimentações. Instagram, essa semana, foi semana passada, desculpa, revelou como que o algoritmo de apresentação de conteúdo deles funciona, né? Enfim, nesse sentido aí da gente conseguir pensar em como se manter relevante. Então, está totalmente conectado ao tempo que a gente gasta na postagem, ao quanto a gente clica e comenta as postagens. Parece que até Tinder agora se adequou à geração Z, e você vai poder conversar com os perfis das pessoas antes de dar o match. Então, todo mundo pensando aí nessa adequação de público, em como a gente consegue se manter mais relevante. E aí, queria começar perguntando, então, para o Juliano, em relação a essa questão de como comunicar com o consumidor, né? De que forma esse acesso remoto aos consumidores foi sentido por vocês na Samsung, pensando em lançamento de produto, né? Porque vocês faziam aí grandes eventos presenciais para lançar os produtos, e isso era um grande marco aí ao longo do ano. Vocês tinham grandes marcos em relação a esses lançamentos. Como é que vocês sentiram isso com essa mudança aí, todo mundo em casa? E como é que essas maneiras de comunicar, essas novas formas de comunicação com o consumidor, no geral, impactaram aí a Samsung como um todo? Olha, Lu, pelo primeiro ponto, né? Algo simples. Nós nos adaptamos. O formato dos lançamentos dos nossos produtos, a gente passou do estado físico para o digital. E nós não deixamos de fazer os nossos eventos e trazer as novidades para o consumidor. Então, com as lives, os eventos online, a gente pôde sim se conectar com os consumidores, com os nossos influenciadores, jornalistas, em todos os cantos do Brasil e do mundo. Já sobre as novas maneiras de comunicação, eu acredito muito que hoje a gente vive numa era de participação. As pessoas e os consumidores querem ser protagonistas, elas querem ter voz, se expressar, expandir os seus conhecimentos e pertencer a algo. E hoje, uma das plataformas aí que vem se destacando no mercado é o TikTok, por ter uma comunidade muito autêntica, né? É uma plataforma de vídeo e entretenimento, onde os criadores são um ativo muito importante. As pessoas querem se conectar com as pessoas. Então, a gente lançou aí recentemente a campanha que é o hashtag Passinho Absurdo, tá? Que ela busca ressaltar aí os nossos conjuntos de câmera, tela, bateria absurdamente Galaxy da linha de smartphones Galaxy A. Então, o Passinho Absurdo, ele usa o sucesso da música da campanha que foi desenvolvida com o Pedro Sampaio e a Malia, para convidar as pessoas a mostrarem ali o seu talento, tá? Então, a ação foi feita através de um formato inédito, do uso do recurso do TikTok Challenge, que é bem famoso, com uma função muito popular que é nativa da plataforma, que é o dueto. Então, ao usar a hashtag, as pessoas eram convidadas, né, a entrar no ritmo para fazer esse dueto aí com os passinhos mais absurdos que existem, tá? Então, a gente contou com o apoio aí de influenciadores, como a Juju Franco, que de fato desenvolveu a coreografia, a Maísa, o Pedro Sampaio, e entre outros aí, para entrarem nesse challenge conosco. É muito importante também a gente trazer esses creators para co-criar conosco e não ser algo quadrado, né? Tem que ser algo fluido e que seja nativo ali daquela plataforma. E em poucos dias aí a hashtag da campanha atingiu mais de 2,7 bilhões de visualizações na plataforma, tá? Então, assim, só para concluir, até esses dias eu estava lendo uma pesquisa da Opinion Box, tá? Que dizia que os consumidores, eles gostam de seguir o conteúdo das marcas, mas eles não engajam mais por uma propaganda tradicional. Então, não é sobre somente o produto, mas a relevância e como conectar com o contexto da cultura atual. E é sobre isso que a Samsung vem buscando o entendimento. Maravilhoso. Muito bom, obrigada.
pela contextualização aí. Muito bacana os movimentos, enfim, acompanhei de perto aí todos os desafios e realmente deu muito barulho aí, né, para vocês, foi bem legal. Bom, e aí, além disso, pensando também ainda em novas formas de comunicar o consumo, a gente tem a crescente tendência de consumo sustentável, né? Apontando aí maior engajamento dos clientes em geral com as marcas que se mostrem socialmente responsáveis, né? E que apresentem valores ligados a bem-estar, causas sociais, ambientais, etc. Victoria's Secret recentemente abandonou as Angels, né? E disse que elas não representam mais a figura da consumidora de uma marca de lingeries que, enfim, por anos usou aí belas modelos para, né, para exibir aí suas peças, e agora ela está trazendo ativistas, empresárias para representar a marca no lugar, né? E aí, nesse sentido, Vitor, eu queria que você contasse um pouco para a gente, porque eu sei que a Raia também tem se movimentado muito, né, com esse olhar. Queria fechar aí o nosso painel com você dando mais detalhes a respeito desse movimento da Raia aí como uma empresa preocupada com saúde e bem-estar e todo esse novo conceito que vocês já vêm trazendo para a mesa e que a gente vem acompanhando de perto. Não, legal, até viu, acho que uma pergunta aqui do André, se eu não me engano, no chat, que exatamente sobre esse ponto. Exato. E é bem legal, assim, porque em 2018 a gente a gente pivotou a nossa estratégia, tá? Tô falando bastante de 2018, foi um ano muito marcante para a gente. A gente sempre atuou em saúde, né? No final das contas, a farmácia ela acaba sendo um pedaço da saúde, né? Da cadeia inteira de saúde. Mas a gente, em 2018, fez uma pesquisa super profunda em relação ao que era a saúde para o consumidor e a gente detectou ali que a saúde o conceito de saúde já tinha evoluído na cabeça das pessoas, né? E talvez a gente já tenha passado por isso. Antes, a gente tinha uma visão de saúde como uma ausência de doença, né? Não estou doente, eu estou saudável. Na verdade, hoje em dia, acho que ficou muito claro para todo mundo, e talvez a pandemia mesmo acelerou essa percepção, de que a saúde é um equilíbrio entre as várias saúdes que a gente tem. Tem a saúde física, a saúde mental, a espiritual, né? Do ponto de vista de propósito, não necessariamente religiosidade, mas pode ser também, mas muito... qual que é o meu papel no mundo, etc., social e ambiental, né? Não é um conceito novo, tá? Quando você pensa, por exemplo, a OMS já tinha falado sobre isso em 1948, olha isso. Só que pouca gente tinha caído tanto a ficha. Em 2018 a gente já via que tinha uma tendência, mas depois do pós-pandemia, acho que todo mundo começou a se ligar. Então, por exemplo, o tabu de falar de saúde mental, ele obviamente ainda tem muita restrição, mas ele caiu muito em relação ao que era antes, né? Hoje a gente pode falar muito mais abertamente. E aí vai. Então a gente já estava se preparando para esse futuro emergente, né? E agora que, enfim, pós-pandemia aqui, tudo isso que a gente veio trabalhando nos últimos 3 anos começa a nascer, né? Então a nossa ideia é que a gente saia de ser um varejo farmacêutico e a gente vire um ecossistema de saúde integral, tá? E o que tem aqui dentro? Tem 3 grandes pilares e uma base de sustentação muito forte em sustentabilidade mesmo, tá? E para a gente, sustentabilidade, ela tem a ver com a saúde, né? A saúde das pessoas, dos negócios e do meio ambiente, e a gente quer ser o grupo que mais promove saúde integral, que mais promove hábitos saudáveis no Brasil, tá? Essa é a nossa visão como grupo, que a gente cunhou em 2019. E a gente já vem trabalhando com os acionistas, já sabem bem disso, e a gente começa agora a, de fato, sair para o consumidor também entender. Nosso público interno nem se fala, já fala um pouquinho disso. Mas tem 3 grandes pilares aqui, tá? Um pilar que é a nova farmácia. Então, a gente sai de uma farmácia que hoje praticamente dispensa medicamento e alguma perfumaria fina, enfim, e a gente volta muito às raízes daquela farmácia antiga, né? Quando o farmacêutico era quase um médico da família ali, né? Não tinha muito posto de saúde, não tinha muito hospital, tinha pouco médico, e o farmacêutico fazia muito esse papel, né, de servir a comunidade, etc. A gente resgata muito isso, mas pluga muita tecnologia. Então, a nova farmácia é uma farmácia que tem um mix muito maior de serviços, que tem um mix de produtos muito mais de saúde preventiva e tem muita tecnologia, tá? E muita personalização, omnicanalidade, etc. Então, a gente já começou, na verdade, durante a pandemia, a gente trabalhou muito testes de Covid e vacinas. Inclusive, vacina de Covid, a gente ajudou as municipalidades a vacinar.
A gente vai expandir muito isso, tá? Em algum momento você vai conseguir fazer uma consulta com um nutricionista dentro da farmácia. Pode ser com ele até físico, eventualmente, mas principalmente com teleatendimento. Então, algumas farmácias já começam a operar nesse modelo já em 2021, tá? Esse aqui é o primeiro pilar, nova farmácia. O segundo, então, assim, logo mais as farmácias vão ser muito diferentes do que a gente está acostumado. Muito rapidamente isso vai acontecer. O segundo pilar é o Marketplace de Saúde. Fiquei até feliz aqui que o Leandro falou ali sobre a Magazine Luiza, que tinha trabalhado o Marketplace, né? Usou a loja como base, enfim, um pouco disso também. Mas o nosso Marketplace de Saúde vai ser mais restrito. Em vez de qualquer coisa vão vender lá, não. Para buscar tráfego, a gente vai buscar só mix que está vinculado a essa saúde integral, tá? Então, exercícios, alimentação, bem-estar emocional, sono, autoestima, tudo isso já está rodando, já temos vários itens ali dentro, a gente vai chegar a mais de 100 mil itens, isso já está acontecendo também. E a terceira plataforma, o terceiro pedaço, é uma plataforma de saúde que a gente até lançou internamente hoje. Antes daqui, eu estava no lançamento para o nosso time, eu ainda não vou falar o nome, porque o nome a gente vai revelar em julho, mas a gente já lançou internamente, tá? Que também é uma plataforma que vai juntar conteúdo, health techs, gamificação, marketplace de serviços. Então você vai conseguir achar nutricionista, psicólogo, médico, etc., tudo dentro dessa mesma plataforma, e muito focado em saúde integral, né? Exercício físico, né? Personal, etc. E a gente vai lançar isso com uma marca diferente, uma nova marca, enfim, que nasce nativa, nasce digital, e também vai ter pontos de contato físico. Obviamente, a gente vai usar muita farmácia como ponto de contato de apoio nisso aí. Tudo isso, essas três grandes estratégias, né, nova farmácia, marketplace e plataforma de saúde, elas estão muito em volta de todo um movimento que está fazendo de sustentabilidade, que a gente lançou mês passado. São 35 compromissos super assim, agressivos, né, super ambiciosos, né, e deixa eu falar só um que é bem legal. Para a gente falar de saúde para fora, né, a gente precisou primeiro criar a saúde para dentro. Então, a gente lançou, já faz 1 ano e meio, mais ou menos, um programa chamado esse tsunami de saúde preventiva, ele está começando de dentro de casa, e aí logo mais vai estar aí disponível. Vocês vão ver outra farmácia acontecendo, tá? Que legal. Estou ansiosa para ver todas essas mudanças. Gente, queria agradecer, antes de qualquer coisa, de verdade, assim, sou fã das duas marcas, Raia, Samsung, foi um prazer real conversar com vocês aqui. Não é jabá, pessoal, assim, muito legal mesmo o movimento de ambas as companhias e o tempo de vocês também de conversar aqui com a gente. Queria agradecer a participação. Comentar também para quem está assistindo a gente teria participando também da mesa redonda a Sandra Montes, da OLX, que infelizmente teve problemas de acesso, não conseguiu se juntar a nós. Então, eu, Vitor e Juliano, fizemos quem sabe faz ao vivo aqui, para conseguir encaixar os temas para vocês e não ficar nenhum buraco. Então, eu espero que tenha sido gostoso aí do lado de vocês assistir a conversa e que a coisa tenha ficado fluida para vocês, como foi para a gente aqui também. E é isso, gente. Acho que estamos ainda caminhando para o encerramento do segundo dia de evento. Vou passar para a Luciana, que ela vai contar um pouquinho mais também do que teremos amanhã. Um bom dia para vocês. Protejam-se, fiquem quentinhos. E é isso aí. Tchau, tchau. Muito obrigada, Lu. Obrigada por ter conduzido esse painel. Muito obrigada, Vitor, diretor de marketing da Raia do Brasil, por estar aqui com a gente. Obrigada, Juliano Fortini, Head of Digital and Data da divisão de dispositivos móveis da Samsung. Foi muito bom ter esse papo aqui com vocês. Acho que foi muito agradável, foi muito fluido. Lu, conduziu maravilhosamente bem. Muito obrigada. Infelizmente, tivemos o problema de acesso com a Sandra, mas espero que vocês tenham gostado muito do painel, tenham absorvido a mesma quantidade de conteúdo que eu pude absorver daqui, escutando vocês falarem.
Vou passar rapidamente aqui, a gente já está se encaminhando para o final do evento. Vou passar rapidamente a programação de amanhã, porque continuamos amanhã é o último dia de evento. Vou compartilhar com vocês a minha tela, só um minuto para vocês acompanharem aqui junto comigo. Então, ela está abrindo aqui. Então, hoje foi... Ok, aqui. Bom, então hoje nós tivemos a parte do decoupling com o Leandro, agora fechamos o painel com Raya Drogasil e Samsung, com a Luísa Charrini conduzindo esse painel. Amanhã nós teremos o nosso gerente aqui de produtos, Denis Fujito, introduzindo um pouquinho o que se esperar do dia. E aí a gente traz alguns dos nossos parceiros, como a Nielsen, que vai trazer dados super importantes sobre esse consumidor pandemia, pós-pandemia, onde ele está transitando, quais os principais dispositivos que ele está transitando, vai trazer alguns dados super relevantes de mercado, dados atualizados. Depois a gente traz Google também para falar um pouquinho para a gente sobre essa otimização da jornada, e aí a gente fecha com o Segment, também o nosso outro parceiro, falando dessa questão de segmentação e personalização. Espero que vocês tenham curtido esses 2 dias de evento, espero vê-los novamente amanhã, às 9 horas da manhã, né? E é isso, gente, um ótimo dia para vocês, uma ótima quarta-feira e até mais.